Nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista, para conversar conosco. E, aliás, um assunto que toma conta hoje, dia 1º de outubro, a Prefeitura de Jacareí mantém aí a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas. São José dos Campos cancelou essa redução, mas a Câmara de Jacareí optou por não fazer nenhuma medida desse porte aqui na cidade de Jacareí. Vereador Arildo Batista, obrigado pela presença, muito bom dia. Hein? Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes da rádio, sempre uma satisfação estar aqui prestando esclarecimentos, prestando conta também dos nossos trabalhos. Por que a Câmara resolveu manter o estilo de trabalho e a jornada de trabalho como era antes, vereador? Bom, primeiro, a gente dizer que a Câmara ela tem um orçamento, que ele é um orçamento relativamente até enxuto, e ele já tem basicamente todos os seus derivados aí para onde cada recurso vai. O que já tem acontecido desde a gestão do antigo presidente e uma forma de gestão realmente um pouco mais eficiente, né? Acho que a gente que tem uma experiência de empresa, do ramo particular, a gente conseguiu implantar esse sistema na Câmara e conseguiu reduzir bastante os custos, né, que na nossa opinião, de certa forma, eram exagerados. Eu até achei que quando eu assumisse não teria muito o que eu fazer. E eu estou muito feliz, porque encontramos muitas coisas lá, das quais nós estamos podendo implantar e trazer uma economia bastante significativa, né, com dinheiro público, deixar bem claro. Né? Essa economia não atrapalha o trabalho do Legislativo? Não atrapalha. Aí que essa é a grande sacada. Você tem que mexer, né, sem prejudicar a qualidade do trabalho. E eu digo até que a gente tem melhorado, tem sido um trabalho até mais eficiente, porque você consegue otimizar muitas das coisas que existem lá dentro. Então, assim, eu estou bastante feliz já, praticamente nesses 10 meses aí, por essas realizações, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei, eu já quis saber o problema do consumo de água, né? Eu falei, por que a gente não paga água aqui e tal? Mas quanto que a gente consome? Não sei, não tem nada. Eu falei, como não tem? Tem que ter. Já mandei fazer uma investigação e descobrimos lá que tinha um belo de um vazamento lá, rapaz, que jogava uma quantidade de água fora, você não tem ideia. Da ordem de 80% nós fizemos a economia logo de cara. Nossa, quase que totalmente a água praticamente fora. Toda a água que entrava tratada ali ia para o subterrâneo, né? Ia para o lençol freático novamente, né? Esse foi um dos primeiros pontos que a gente tomou. Depois disso, a gente foi, logicamente, tomando pé dos contratos. A gente tem lá uma equipe muito boa nesse sentido, pedi para dar uma analisada. Descobrimos que, por exemplo, na área de telefonia, a gente não tinha um contrato. Eu pedi para que a gente fizesse, até porque a gente tem que cumprir com essas questões legais. E na nova licitação, contratamos a mesma empresa com uma redução de R$16 mil por ano. Ou seja, nós estávamos jogando R$16 mil por ano fora. Eu faço um novo contrato, nos mesmos moldes praticamente, e economizo R$16 mil. Parece pouco, né? Vocês renegociaram isso? Não, na verdade fizemos um novo processo licitatório. Porque antes estava assim, eles estavam prestando serviço, mas não tinha não digo um controle, mas na verdade não existia um contrato. Então nós estávamos, de certa forma, pagando coisas que talvez nem estivesse usando. Certeza, né? Eu afirmo isso. E conseguimos fazer essa redução. A outra questão é uma questão até educacional, de comportamento, que é a questão do uso racional da energia elétrica. Parece pequeno, mas nós tivemos uma economia de 25%, 26%, né, que chega aí na casa de quase R$3 mil. Vocês trocaram as lâmpadas? Ainda não, nós não entramos nesse processo, nós temos ainda lá um conjunto muito grande, mas esse é um novo passo que a gente deve iniciar. Começar a utilizar as lâmpadas de LED, que são as lâmpadas aí que estão aí na crista da onda, né? Mais econômica. Mais econômica, com uma durabilidade muito maior. Então, a gente ainda tem muitas lâmpadas, são as lâmpadas frias, né? São as lâmpadas fluorescentes, mas a gente sabe que se colocarmos lâmpadas de LED, elas custam um pouquinho mais caro, porém tem uma manutenção muito menor e tem uma economia muito significativa. É o próximo passo que a gente deve estar aplicando aí daqui para frente, né? Só um minutinho só, por favor, vereador. Já tem pergunta chegando para o vereador Arildo, Vanessa? Sim, Dona, nós recebemos a ligação da Raquel, moradora do Jardim do Portal. Ela gostaria de saber, vereador, o que o senhor acha sobre as medidas que o prefeito Hamilton está tomando e se a Câmara pretende também seguir a mesma linha contra essa questão da crise. E também a ligação da Sueli, do Primavera, ela gostaria de saber se o vereador tem informação, diante desse cenário de crise, se a prefeitura vai manter o concurso público. Bom, eu sempre gosto de responder a última. Logo que foi nos apresentado a medida da contenção aí de gastos, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o concurso. Porque é uma preocupação para nós que
como se diz, né? Nós andamos nas ruas da cidade, conversamos com a população e as pessoas nos indagam sobre isso. Realmente é uma preocupação muito grande, porque logicamente que já surgiu muitos boatos aí de pessoas maldosas, que estão fazendo isso para poder pegar dinheiro da população que vai fazer o concurso e depois não vai contratar ninguém. A metade é verdade, né? De fato, nesse momento, existem algumas carências em algumas áreas, principalmente na área da saúde, que devem ser preenchidas de imediato. Os demais cargos, eu já confirmei, não tem previsão. Porém, nós temos que lembrar que há uma obrigatoriedade de se fazer o concurso público, isso é necessário. Então não tem outra forma. Você precisa ter pessoas concursadas para que, à medida que as pessoas vão saindo, vão se aposentando, vão se demitindo, você precisa repor. Então, se você não tiver um concurso com pessoas ali, você não pode fazer. Então tem que ter o concurso, porque o concurso ele vale por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. E tem um detalhe também, né, Arildo? Tem pessoas que são convocadas e não aceitam. Sim, muitas pessoas já estão empregadas e tudo mais. Então, deixar bem claro isso, que o concurso é uma necessidade, é obrigatório. O prefeito não pode cometer essa falha de não ter lá um banco de reservas para a medida que for precisando preencher. Com relação aos recursos, o que a prefeitura faz? Como o concurso é um concurso grande, ela não tem condições de fazer, ela contrata uma empresa. Então, todo esse dinheiro que é pago durante o concurso é para a manutenção da empresa, ou seja, fica tudo para a empresa, a prefeitura não pega um centavo. Então, deixar bem claro isso para as pessoas não acharem que a prefeitura está fazendo isso para arrecadar dinheiro. Não. Agora, é um momento realmente que vem, que acaba confrontando. Dá a impressão, fica essa sensação. Deve-se sim chamar algumas pessoas, um grupo relativamente até pequeno, mas, como eu disse, não tem expectativa, até porque não seria muito coerente. No momento que você está em crise, você chegar lá, abrir um concurso aí e contratar 500, 1.000 pessoas, que isso vai inchar a folha e aí é muito mais complicado. Deixa eu até aproveitar, Arildo, conversando com o senhor, deve ter conversado com o prefeito sobre esse assunto, por exemplo, a Câmara vai manter aí, não vai cancelar o contrato com estagiários. Não. Só que a prefeitura vai cancelar o contrato com os estagiários no ano que vem. Não tentou persuadir o prefeito nessa situação, porque queira ou não queira, nós estamos numa situação que o estágio é hoje uma porta fantástica para quem está buscando o mercado de trabalho, né? Eu sempre digo, quando você mexe em emprego, você está tirando pessoas do meio econômico, você está, de certa forma, também privando essas pessoas de estarem ali complementando seus estudos, seus trabalhos. É uma decisão difícil, Doni. É muito fácil, às vezes, quando a gente está do lado de cá, quando está sentado lá no lugar do prefeito. Então, a gente precisa, assim, analisar com muito cuidado. E eu não vou ensinar o Pai Nosso para o vigário. O Hamilton está lá praticamente há 7 anos. A minha experiência administrativa, ela sabe que você tem outras formas. Agora, cada um tem que tomar a decisão que acha melhor e responder por aquilo. Se você fala assim, Arildo, você entraria nesse mérito? Eu falei, olha, só se eu estivesse lá para dizer isso para você. Então é muito fácil, como eu disse, sentar aqui e falar, não, eu não faria isso, fica muito bonito. Eu acho que existem outras formas, sim, mas não foi discutido com a gente. Então, opinar nas coisas dos outros é muito complicado. Agora, opinião, eu tenho. Eu acho que não deveria se mexer. Agora, você fala assim, mas então me dá a saída. Bom, aí a gente precisa sentar e trabalhar e verificar por onde a gente poderia estar mexendo sem prejudicar essas pessoas. Mas hoje a Câmara trabalha com quantos estagiários? Nós temos lá, acho que uma faixa de uns 22, 23. Deve ter um para o gabinete, tem alguns na área da comunicação e, na verdade, quase todas as áreas administrativas lá. Deve estar na casa de uns 20 a 25 estagiários. A Câmara não vai mexer, então? Não vai mexer. Nós temos um teto, se não me falha a memória, de 34, alguma coisa assim. Poderíamos até ter 34, é o nosso contrato. A gente não vai mexer, não vai cortar. Achamos que essa medida, para nós, traria uma economia insignificante, até porque comparar o tamanho da Câmara com a Prefeitura também, a gente tem que deixar claro, a economia seria muito, muito pequena. E eu acho que não vale a pena, acho que nós nos estruturamos, como eu falei, essas economias que nós estamos fazendo ao longo do tempo, elas compensam esse tipo de ação para você não precisar mexer naquele que afeta diretamente a vida das pessoas. E da mesma forma, já respondendo então para a menina, acho que foi do Primavera, a gente não vai tomar essas medidas, já está claro para nós, porque a gente acha que a Câmara hoje tem prestado um belo serviço, realmente as pessoas que vão lá conhecem o atendimento e tudo mais, a oportunidade que tem, e faço o convite aqui a todos os jacarienses que queiram conhecer a Câmara lá hoje, tem um programa, inclusive, de integração, para as pessoas saberem o que a Câmara faz, o que cada vereador, enfim, a gente está tendo esse atendimento, então a gente não quer prejudicar isso, acha que cortar 2 horas durante o dia não vai trazer nenhum benefício, então a gente decidiu manter, até porque nós estamos lá com as contas bem
bem trabalhadinhas, bem enxutas, isso não vai prejudicar o trabalho. Não vai criar um certo complicação, porque queira ou não queira, eles são servidores também, vereador. Perfeito. São servidores. Aí do outro lado da rua trabalham 6 horas e continuam ganhando a mesma coisa. Aí do lado da Câmara trabalham 8 horas e ganham a mesma coisa. É verdade. Deixar bem claro, porque existem, né, os 3 poderes, né? E os 3 poderes são independentes, né? Eles são autônomos e cada um faz a sua gestão. O judiciário, por exemplo, tem os seus mecanismos, tem as suas... Por exemplo, o fórum abre meio-dia, né? Acho que é isso mesmo, se eu não estiver falando besteira. A prefeitura abre às 8, a Câmara abre às 7h30, quer dizer, cada um cuida daquilo que é seu. E a independência, por isso que existe um presidente, né? O presidente tem autonomia para tomar essa decisão. Logicamente que essa decisão ela foi conversada com os meus secretários, com o meu pessoal de apoio, inclusive com alguns funcionários que vieram questionar se iria. Eu falei, olha, não há necessidade, não vejo motivos para isso. Acho que a gente tem que trabalhar de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Eu acho que cortar 2 horas não iria mudar a vida de ninguém lá dentro. A economia seria insignificante. Mas muda da população, né? Mas mudaria da população, com certeza. Porque tem muitas pessoas que precisam de flexibilidade nos horários para estarem lá, para fazer os seus pedidos e utilizar do serviço que a Câmara pode prestar. Continuamos aqui com o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista. Vamos ao intervalo e já voltamos com muito mais informação e, logicamente, outros assuntos aqui com o vereador Arildo. Até já. Jornal da Mensagem. Apresentação: Donizete Eugênio. Enquanto isso, na garagem... Ai, já passou da hora de arrumar esse carro. Pois é, depois do torrão sou eu, né? Chama a Hideki. Eles vêm e buscam o nosso carro aqui mesmo. Elétrica, som, baterias, alarmes e acessórios. Hideki Autoelétrica, que agora busca o seu carro. Avenida Bruno Decária, 35, Parque Brasil. Fone 3952-2993. Agora sim. Tá vendo? Era só chamar a Hideki Autoelétrica. Ela resolve. O cartão de todos é o cartão de vantagens que mais cresce no Brasil. Mais de 1 milhão de famílias beneficiadas com as vantagens do cartão nas áreas de saúde, educação e lazer. Peça já o seu cartão de todos por apenas R$ 16,75 por mês. Consultas médicas a partir de R$ 18. Em Jacareí, ligue para 39512956 e 39531409. Cartão de todos, para mais brasileiros iguais a você. Você já conhece a Madre Teresa Marcenaria? Serviço de montagem e reparos de seus móveis com profissionais à sua disposição. É só ligar e agendar um orçamento sem compromisso. E mais, uma porcentagem do valor negociado será revertida para a Rádio Mensagem. Madre Teresa Marcenaria. Fones 39349876 e 988697232. No CNA é assim, melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. E você ainda sai de Chili Beans. É isso mesmo, matriculou, ganhou. Matricule-se agora no CNA. Aprenda na melhor escola de idiomas do país e ainda saia de Chili Beans. Entre para o mundo CNA. Mais do que melhores alunos, melhores pessoas. A educação é coisa do coração e do coração o dono é Deus. Acolher a criança com amor, respeito e responsabilidade. Essa é uma das missões da Avante, berçário e educação infantil. Matrículas abertas. Crianças de 4 meses a 5 anos, meio período, intermediário e integral. Avante, berçário e educação infantil. Há 20 anos formando crianças felizes. Rua Fernão Dias, 231, Jardim Esplanada, São José dos Campos. Fone 3941-3610. Rádio Mensagem, música e evangelização. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 39 minutos, 8h39, nossa viatura nas ruas da cidade. Será que conseguiu sair da Getúlio Vargas? Ana Lúcia Ferreira? Sim, Dani, consegui há poucos minutos, viu? Mas levei aí cerca de 25 minutos para percorrer um trecho de pouco mais de 1,5 km, 2 km talvez, aproximadamente ali do Jardim Primavera, próximo ao centro comunitário, onde nós paramos por volta de 8h03 da manhã e só conseguimos chegar à região do Vila Branca por volta de 8h28, Dani. 25 minutos aí de trajeto, um trecho que a gente faz normalmente em 3, 4 minutos com sorte.
Isso tudo aconteceu por conta de um desvio que a Prefeitura ainda mantém na região da Avenida Malaquias, por conta de uma obra que não foi finalizada ontem, também por causa da chuva. Essa chuva que causou alguns pontos de alagamento aqui na cidade de Jacareí. Nós destacamos aí no começo do jornal a região da Nilo Máximo, também a região da Vila Pinheiro, aqui próximo à rua Santa Catarina. E o córrego do Turi permanece alto, viu, Doni? Esse córrego que passa por debaixo aí da Faculdade de Anhanguera, que fica na rua Santa Catarina, ele permanece bastante alto. A água vai escorrendo aos pouquinhos, né? E claro que também tem um assoreamento natural em alguns pontos desse trecho aí, o que também facilita esse acúmulo de água, escoamento da água numa chuva um pouquinho mais forte, como a que a gente teve nesta quinta-feira. 8h40, continuamos com o presidente da Câmara, o vereador Arildo Batista. Tem perguntas chegando, Vanessa Oliveira? Tem sim, Doni. Nós recebemos aqui a ligação do seu Sebastião, morador do residencial São Paulo, aqui em Jacareí. Ele pede atenção do vereador quanto à Avenida Santa Cruz dos Lázaros, que recentemente a Prefeitura colocou uma lombofaixa próxima à universidade, que inclusive o vereador esteve lá. Ele diz que o fluxo de pedestres por lá, vereador, só é maior à noite devido à universidade. Ele pede atenção do vereador para a possibilidade de colocação de uma outra lombofaixa próxima à empresa da Tex, onde tem ponto de ônibus e o fluxo de pedestre é maior. Ele também aproveita o espaço para dizer que na rua José Abrão foi colocada uma placa de proibido fluxo de caminhão acima de 4 toneladas e ele também diz que o vereador esteve por lá, porém os motoristas não estão respeitando. Ele pede atenção para o vereador neste sentido. Vereador Arildo, por favor. É verdade, eu estive lá no dia que estavam fazendo a lombada, ele já havia entrado em contato comigo, ele passou na hora, a gente acabou batendo um papo. Eu havia até pedido para a assessoria dar um pulo lá, dar uma analisada, você vê que a placa foi colocada. A questão é a famosa educação. É muito difícil, Donizete. Trânsito é um problema que, na minha opinião, tem muito a ver com a coisa chamada educação. As pessoas não têm respeito, as pessoas não compreendem que a cidade ela é composta de vários fatores, né? Carros, pedestres, ciclistas, motociclistas, tudo mais. Se cada um fizesse a sua parte, você pode ter certeza que a gente não precisaria nem pôr placa, né? Ou pelo menos multar ninguém. A placa sim, porque tem que sinalizar. Mas enfim, a gente vai estar vendo de novo essa questão, vamos estar reforçando com o trânsito para que eles façam algumas blitz lá, né? Porque se tem a placa e as pessoas não estão respeitando, então é hora de mexer no bolso do camarada. A gente brinca que o cidadão só sente, só respeita quando a gente mexe no bolso. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que fazer. Então a gente vai conversar com o pessoal do trânsito lá para ir lá e estar fazendo lá umas batidas lá para ver se a gente consegue assustar essas pessoas, porque se tem a placa e não respeitam, fica um pouco difícil. De fato, essa questão da Tex, eu tive conversando lá junto com outro vereador até, e o dono da padaria, paulistano, nós ficamos um bom tempo lá olhando, realmente o movimento ali é muito grande, até porque as pessoas atravessam para ir para a empresa. Nós solicitamos uma travessia elevada lá naquele local, e aí a gente fica sempre refém, né, de quem é o especialista, que é o técnico na área de engenharia de trânsito. Eu achava que deveria ter sido colocado uma lá atrás. Colocaram duas próximas lá à faculdade. Também não concordo, né? Deixa a minha opinião aqui. Mas, como eu disse, né? Os poderes são independentes. Eu não posso obrigar eles a fazer onde a gente quer. A gente vai continuar insistindo, porque realmente reconhece que aquela faixa, a travessia elevada, deveria ter sido feita em frente à padaria. Porque ali é realmente um fluxo muito grande de pessoas. Inclusive, a gente sabe que também está previsto para colocar uma do outro lado da avenida lá, que é um problema, porque as pessoas que moram no Paulistano pegam ônibus lá do outro lado. Maria Augusta. Maria Augusta, isso, exatamente. Lá é onde realmente nós temos problemas. E parece-me que está previsto colocar lá essa travessia elevada, que eu acho que diminuindo um pouco a velocidade, as pessoas terão mais tranquilidade e facilidade para atravessar aquela avenida, que o fluxo é muito grande. Vanessa Oliveira, por favor. Tony, recebemos também a ligação da André, morador do Parque Imperial. Ela disse que recebeu uma carta do vereador sobre algumas vias pavimentadas na cidade, falando do Parque Santo Antônio, Bandeira Branca e também Imperial. Ela disse que no bairro dela o asfalto ainda não chegou, vereador, e com as chuvas nos últimos dias, a rua, todo o serviço que a equipe fez se perdeu por lá. Ela pede atenção do vereador, pede inclusive uma visita nas ruas do bairro que ainda não receberam pavimentação, que com a chuva ficou ainda pior. Recebemos também a ligação do Tony, morador do centro. Ele diz que presenciou no poupa-tempo a falta de segurança, diz que tem um banco lá, mas não tem seguranças e a estrutura também está meio comprometida. Ele diz que parte do gesso caiu, tem vazamento de água. Ele quer saber de que maneira o vereador pode auxiliar no poupa-tempo. No caso, acho que é segurança patrimonial, no caso, né? Acredito que sim. Normalmente as entidades, né, que trabalham com valores,
Eles têm que contratar o segurança, né? A gente vai checar lá o que está acontecendo e com relação ao prédio. Se eu não estiver enganado, o prédio é responsabilidade da prefeitura e a gente vai estar verificando e pedindo para que seja feito, então, essas correções, né? A gente vai estar investigando lá no local. Com relação ao Imperial, puxa, eu fico até triste, porque realmente o asfalto estava sendo feito lá até devagar, por questões aí de economia, né, também, mas estava acontecendo, né? Eu cheguei lá, visitar lá, estavam fazendo as guias, algumas ruas lá já estavam trabalhando, estava devagar, mas estava acontecendo. Agora, realmente, a chuva, ela é uma coisa boa para um lado e ruim para o outro, né? Para obras, para pavimentação, ela é uma tristeza. E vamos ver o que aconteceu, vamos ver qual vai ser o próximo passo. Mas vou fazer uma visita sim, tive no Imperial aí recentemente, olhando aí justamente essa questão das obras, vi que estava um pouco devagar, mas como eu disse, foi explicado que era por questão a empresa estava fazendo meio devagar, mas estava acontecendo. A gente sabe que aos poucos iam chegar todos, teriam as suas ruas aí pavimentadas. A gente vai ver o que pode fazer e dar um retorno aí para o município. Obrigado pela referência. Vereadora, a pergunta aqui da nossa ouvinte Claudete, ela disse que a última vez que o senhor esteve conosco aqui no Jornal da Mensagem, o senhor disse aqui, eu não me lembro, mas ela está citando aqui, sobre alguma coisa sobre animais, alguma questão aí para os animais, algo bom para auxiliar os animais. Isso. Eu gostaria que o senhor detalhasse isso. Tá, e avançou mais, né? É que assim, a gente não pode ficar antecipando, nem tudo anda de acordo com a vontade da gente, mas acho que agora está se fazendo um trabalho sério, junto lá à Secretaria do Meio Ambiente, né, o secretário Altemir, a gente tem conversado bastante, e teve um avanço muito grande aí, e como eu disse, está quase pronto já esse trabalho, esse projeto, vai ser feito realmente a cessão da área lá para o pessoal de uma das entidades, eu não sei qual, né, qual que vai ser a entidade, que vai fazer a gestão, então, da área do canil, com participação da prefeitura. Eu acho que vamos passar para quem entende, para né? quem entende, quem gosta. Gosta, que eu acho que isso é mais importante. Nós temos várias parcerias aqui na cidade, né? Você pega aí os lares, né? Os locais aí onde a prefeitura faz o repasse, faz a subvenção para poder ajudar, porque essas entidades realmente é que ajudam a nossa cidade. Porque se dependesse tudo do poder público, as coisas não andariam. E essa questão dos animais também, nós estamos chegando aí a um acordo bom. Eu tenho uma lei que eu vivo cobrando a prefeitura, que é a questão da apreensão dos animais de grande porte, que é um problema. A gente sabe que a qualquer momento nós vamos ter notícia ruim de alguém que morreu porque atropelou um cavalo, um boi. Está caminhando tudo junto. Eu tenho pressionado porque é do meu interesse, porque é uma coisa minha, é um sonho meu. Mas, assim, as coisas não andam, às vezes, do jeito que a gente gostaria, Claudete. Mas a Claudete é uma batalhadora nesse assunto, está sempre no meu Face lá, me cobrando, passando algumas questões. E eu estou fazendo tudo o que é possível, né, da parte do vereador. Mas nem tudo depende só do vereador. Vereador Arildo Batista, que iniciou o papo conosco aqui sobre a questão da taxa de iluminação, e me parece que está caminhando aí para saber a formatação da taxa, de quanto a gente vai cobrar na nossa taxa de iluminação. Mas, por outro lado, também a população tem, eu diria, massacrado o vereador de alguma forma. É isso, vereador? Como é que você está se sentindo? Não, na verdade, até por causa do momento, né? Na verdade, Doni, não, eu não tenho. Na verdade, quem bate é quem às vezes não entende, né? Mas não é a população, porque a população, ela quer o seguinte, ela às vezes não se importa tanto de pagar o imposto. Ela quer o serviço. Ela quer o serviço. E o que eu tenho dito para as pessoas? Na política, Doni, o maior sofrimento nosso é, às vezes, fazer com que a sociedade enxergue a verdade. Porque é muito mais cômodo para o vereador, quando ele olha só para o seu nariz, né, para o seu interesse. É esse que eu acho o erro, porque o medo do vereador de falar a verdade é sempre pensando na próxima eleição. Né? E eu não vim para isso, Doni. Eu não me importo de fazer 4 anos, mas, sabe, sair depois e falar, eu fiz o que eu acho que era o certo. A população entende hoje, conhece o processo. Se a sociedade conhecer o processo, eu acho que a gente já fez um grande trabalho para a sociedade. Então eu não tenho medo de falar a verdade. E na questão da iluminação, eu digo o seguinte, o Hamilton tomou uma decisão que ele achou que era certa, porque achava que se colocasse aquilo ficaria antipático e tal. Nós até achamos que sim. Quando ele pegou e viu o tamanho da encrenca, ele falou, não tem jeito. E as cidades, inclusive, né, aqui São José dos Campos, Taubaté, né, para dizer que não é, que é só do PT, também implantou essa CIP, que é a contribuição de iluminação, e mesmo com a CIP não está conseguindo dar conta do recado, porque o tamanho da encrenca é muito grande. E o que eu tenho dito para as pessoas que querem ouvir? Gente, o que é melhor?
você às vezes ali na sua conta de luz, você ser descontado R$2, R$3, que é mais ou menos essa faixa que será descontado das pessoas que têm um consumo médio, Donizete. É que é o seguinte, eu vou ter a iluminação boa, eficiente, porque a ideia é trocar inclusive por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, mais eficientes, duram mais. E você terá recurso, inclusive, para investir aonde não tem iluminação. Hoje, não consegue nem manter o que já tem, como é que vai investir? Então, adianta eu ficar lá respondendo para o munícipe, que não é culpa minha, que a prefeitura agora que é responsável. Não adianta reclamar, todo mundo sabe reclamar. O que precisamos fazer é oferecer, dar soluções. E eu falei assim, não tem como fazer um omelete se você não quebrar os ovos. Tem que assumir. Tem que assumir. Agora, eu vejo alguns vereadores fazendo aquele discursinho, não, porque eu sou contra, porque a sociedade não gosta. Eu falei, então me dá qual é a solução. É só o prefeito fazer isso. Sempre a culpa cai nas contas do prefeito. Por quê? É o prefeito que faz a gestão da cidade. Só que eu gostaria de ver essas pessoas sentadas lá e resolver o problema como tão fácil eles acham que é. Todo mundo sabe, Donizete, que a arrecadação de todos os municípios caiu. Então, eu vejo lá um vereador, não, que arrecada 1 bilhão. Eu falei, meu ministro, você tem que se atualizar. Nós já perdemos quase 300 milhões de arrecadação aí até o final do ano. Ou seja, são 300 milhões a menos. Como é que você faz a mesma coisa com menos 300 milhões? Não tem milagre. Então, precisamos dar solução. E não adianta. A população entenda uma coisa. Ninguém gosta de pagar imposto. Tenho certeza que você não gosta, eu também não gosto. Mas se eu garantir que eu vou conseguir fazer a coisa dar certo e resolver o problema, eu tenho certeza que as pessoas depois, elas nem vão lembrar mais disso. Essa é a opinião desse vereador. O que quer dizer que vai acontecer, não vai? Não sei. Mas eu prefiro falar a verdade para a sociedade, dizer como eu penso e como tem que ser. Porque falar que o prefeito tem que resolver tudo, isso é a coisa mais fácil. Esse discurso eu não faço. E só pegando esse gancho, ontem, por exemplo, eu fiquei muito chateado que nós votamos um projeto lá, um projeto até antipático, né? Cortar lá o Vale Refeição de 2 funcionários pensionistas e um que é aposentado. A lei diz que não pode pagar. Nós só fizemos o quê? Ajustamos a lei. E teve 4 vereadores que votou contra, porque ele falou, eu não vou votar a favor, porque eu acho que não é legal, não é simpático. Oh, meu Deus do céu. Se um vereador que é responsável por lei fala uma coisa dessa, eu falo, então o mundo está perdido, né, Donizete? Por isso que a sociedade, aí, às vezes, ela tem razão de reclamar que a política é um problema mesmo. Vereador Arildo Batista participando conosco, até para fechar aqui, o senhor Jair está mandando um abraço aqui para o Arildo Batista, ele é do Parque Santo Antônio, senhor Jair, do Parque Santo Antônio. Conheço o Jair. Tá bom? Obrigado pela presença, vereador. Doni, obrigado. Pena que o tempo é curto, tem tanta coisa para a gente falar. Eu separei muita coisa. Mas olha, cara, é sempre uma felicidade vir aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais desse vereador. Esse vereador que não para de trabalhar, as pessoas às vezes brincam comigo. Você fala, vereador trabalha. Eu falei, eu achava que não também, mas trabalha sim, tem muito trabalho, a gente tem que se dedicar. São 4 anos, por isso que a gente tem que trabalhar bastante. Né? Tem que fazer valer esses 4 anos. Eu falei que eu ia fazer um trabalho e quero sair de cabeça erguida, porque eu fui eleito com uma grande quantidade de votos e isso para mim já é um motivo de orgulho. E eu vou cumprir meu papel, se Deus quiser, né? Se as pessoas acharem que depois eu mereça voltar, a gente vai estar aí de novo e continuar esse trabalho aí. E agradecer vocês sempre pela oportunidade. Nós que agradecemos, vereador Arildo Batista, presidente da Câmara de Jacareí, participando conosco. Intervalo e já voltamos. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque.